E se aquilo que você sempre chamou de defeito, na verdade for a sua característica? Este é um podcast científico e entretenimento da estação orbital Smeg City. Somos observadores polvos estudando a vida humana. Às vezes, ouvimos histórias de dúvidas, erros e chances perdidas e comentamos para ajudar você a se ver de fora. Tudo aqui é a nossa visão alienígena, não um julgamento. Se você se reconhecer, encare como um convite para refletir e mudar. Às vezes você se olha e já sabe o que está errado. Lento demais, intenso demais, pensando demais. Você ainda não fez nada. E por dentro, a reforma já começou. Ajustar, simplificar, suavizar. Não porque dói, mas porque incomoda. O mundo não diz, você é ruim. Diz mais suave, seja mais simples, seja mais rápido. Seja do jeito certo. E você começa a se consertar como se fosse um erro de fabricação. Eu sempre fui lento demais, não no sentido físico. Eu simplesmente não conseguia reagir na hora. Eu precisava de tempo para entender o que estava acontecendo, o que eu pensava e o que eu sentia. Na escola, isso irritava os professores. Eu levantava a mão depois dos outros, respondia inseguro, muitas vezes com pausas. Diziam que eu era inteligente, mas distraído, que se eu me concentrasse, tudo seria diferente. Depois veio o trabalho, e tudo se repetiu. Reuniões, decisões rápidas, pessoas falando com confiança, mesmo sem entender tudo até o fim. E eu ali, sentado, sentindo tudo apertar por dentro, porque eu precisava só de mais um pouco de tempo. Comecei a acreditar que tinha mesmo algo errado comigo. Coloquei cronômetros, fiz listas, me forcei a responder mais rápido, a concordar antes mesmo de entender com o que eu estava concordando. Eu tomava decisões que pareciam certas, mas por dentro deixavam um vazio. O mais estranho é que eu quase não errava. Tudo era lógico, tudo aprovado, mas não eram decisões minhas. Eram decisões em que eu simplesmente cheguei a tempo. E um dia me peguei sem conseguir lembrar quando foi a última vez que escolhi algo porque eu queria, e não porque era preciso. A virada não veio de uma vez. Em algum momento, eu só parei de acelerar. Não por raiva, não como protesto, mas por cansaço. E pela primeira vez, percebi que o mundo não desabou. Algumas pessoas se irritaram, outras seguiram em frente sem mim, mas por dentro ficou um silêncio estranho e calmo. Comecei a me ouvir, a perceber que minhas decisões, mesmo lentas, eram mais certeiras, mais profundas. Entendi que a minha lentidão não é um freio, é um jeito de não me perder no barulho das respostas rápidas. Às vezes, o que chamam de sensibilidade é, na verdade, a capacidade de ouvir. Eu sempre senti mais o que parecia aceitável. A atmosfera no ambiente, as entonações, aquilo que não se diz em voz alta. Eu percebia quando alguém sorria, mas por dentro estava mal. Quando uma piada não era só uma piada, quando o silêncio pesava mais do que palavras. Em algum momento, eu entendi que isso atrapalhava. Diziam que eu levava tudo demais pro coração, que precisava ser mais simples, que a vida não é motivo para sentir tudo tão intensamente. Eu tentei, aprendi a não reagir, a não fazer perguntas a mais, a não parar quando algo apertava por dentro. No começo ficou mais fácil, menos conflitos. As pessoas ao meu redor ficaram mais confortáveis. Eu virei conveniente. E só depois percebi que, junto com a dor, algo mais tinha ido embora. A alegria ficou curta, superficial, como se não tivesse tempo de ficar. Eu olhava para minha vida de fora, como uma imagem bonita, organizada, onde tudo está certo, mas nada toca de verdade. Eu parei de chorar, mas também parei de rir de verdade. Até os momentos bons passavam sem deixar marca. Eu achava que isso era amadurecer, que era assim mesmo. Até o dia em que me peguei indiferente. Não mal, não bem, apenas nada. E foi isso que mais assustou. Aos poucos comecei a trazer minha sensibilidade de volta, com cuidado, sem drama. Me permiti reagir de novo, ouvir de novo, perceber de novo.
E entendi que sensibilidade não é fraqueza, é um jeito de ser honesta comigo mesma. Sim, dói mais, mas é por ela que eu sei onde eu ainda estou viva. Há uma qualidade que mais tentam corrigir. A dúvida. Ela é confundida com insegurança, fraqueza, indecisão. Eu demorei muito para achar que duvidar era sinal de fraqueza. Todo mundo ao redor parecia seguro. Decidiam rápido, sabiam o que queriam, diziam sim e não com facilidade. Eu não. Eu sempre precisei de tempo. Fazia perguntas que irritavam. Parava onde esperavam que eu desse um passo à frente. Me pressionavam. Diziam que não dá para pensar o tempo todo, que a vida favorece os ousados, que se você duvida demais, perde a chance. Ouvi isso tantas vezes que comecei a acreditar e comecei a decidir. Às vezes dava certo, às vezes não, mas quase sempre com a sensação de estar vivendo uma vida que não era minha, como se eu estivesse seguindo um caminho que alguém já tinha traçado, só tentando não ficar para trás. O mais estranho é que por fora tudo parecia normal: trabalho, relacionamentos, planos. Mas por dentro crescia a sensação de que eu estava cada vez mais longe de mim. E só depois de um tempo eu entendi. A minha dúvida não é medo, é filtro. Ela não dá respostas rápidas, mas também não deixa que eu me perca de vez. Ela não pergunta, é o certo? Pergunta, é meu? E quando eu parei de abafar a dúvida e passei a escutá-la, minhas decisões ficaram menos frequentes, mas mais honestas. Eu deixei de viver na pressa e pela primeira vez senti que estava indo exatamente para onde eu queria. As pessoas costumam chamar de defeito tudo aquilo que não cabe nas expectativas dos outros. Lentidão, quando o mundo pressiona. Sensibilidade, quando pedem que você seja mais duro. Dúvida, quando esperam respostas seguras. Mas é justamente por esses desvios que a gente sente mais fundo. Às vezes, você não fica mais forte quando tenta se consertar. Você fica mais silencioso. E é nesse silêncio que pela primeira vez não se ouvem conselhos, nem exigências, nem expectativas. Mas a própria voz, ela não é alta, não exige nada. ela só precisa de tempo para ser ouvida. E qual voz está falando em você agora? A que estão tentando consertar ou a que sente